Patrocínio eVisa Immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Olá! Estamos hoje com um convidado especialíssimo, né, Marilene? Super especial para nós, né, da eVisa Immigration, especial para todo mundo que sempre pede esse tema. Qual é o tema? Como migrar como médico no Canadá. Olha só, todo mundo pede e hoje a gente vai saber em detalhes. É isso Vamos aí. lá? Roda a vinheta. Finalmente conseguimos trazer um médico para participar aqui do programa, hein? Pois é. Eu vou deixar o Thiago então se apresentar e contar um pouquinho da história dele. Thiago, conta pra gente como que era a sua vida no Brasil, a sua especialização e como você veio para o Canadá. Bom, primeiro obrigado, né, pra gente dividir por menos um pouquinho do meu conhecimento. Eu comecei o processo sozinho de imigração, eu comecei invertido, Marilene sabe disso. Em 2014 eu comecei a pesquisar como é que para validar o diploma de médico e trabalhar aqui no Canadá. A minha especialização no Brasil é neurocirurgia, então, né, no Brasil eu sou neurocirurgião. E eu comecei fazendo as provas e fui passando nas provas. Aí chegou um determinado momento que eu falei assim, nossa, agora eu tenho que vir para o Canadá para melhorar meu inglês e para fazer a prova final. E eu me deparei num determinado ponto que eu tinha que ter o PR, né? E aí, nesse ponto que eu precisava do PR, não é só isso que parou o processo, eu procurei a Marilene, né, no final de 2015, começo de 2016, e a gente começou a nossa estratégia. É isso aí. Bom, então assim, uma coisa muito importante, né, que você tem que considerar é que você não vai conseguir finalizar o seu processo de validação do diploma para se tornar um médico e exercer a profissão aqui no Canadá sem que você seja um imigrante. E outra coisa que eu acho que é muito importante considerar é que para você se tornar um imigrante, é importante que você tenha um ótimo inglês, né, para você poder fazer o processo. E além disso, para a parte profissional, é muito importante considerar que vai ter uma trajetória aqui. Não é tão simples como, por exemplo, as carreiras que não são regulamentadas, que você muitas vezes só consegue chegar aqui, adaptar o currículo para um padrão canadense e encontrar um trabalho. A parte de medicina requer uma jornada e até uma decisão de carreira. Como você vai querer direcionar a sua carreira para você poder seguir com a sua profissão aqui no Canadá, né? Então, existem algumas opções. Uma delas, que foi parte do plano que nós discutimos para o Thiago, foi primeiro investir na parte de um mestrado, né? Então, quando o Thiago chegou no Canadá, ele veio primeiro estudar o inglês e aí a gente discutiu, teve essa reunião de planejamento, né? Não só do PR, mas também de como seria a projeção dele aqui no Canadá e nós chegamos à conclusão que um mestrado seria uma ótima opção, né? Primeiro porque vai desenvolver networking, segundo, é um career path, porque você pode ir para a área acadêmica e se tornar um pesquisador, ou um consultor com background médico, ou um professor de colleges aqui, né? Então a área acadêmica tem um caminho que você possa utilizar para poder exercer a sua profissão aqui no Canadá. E o mais importante, né, no caso tanto de BC como de Ontário, se você completar um mestrado em medicina, você pode imigrar mesmo sem o suporte de um empregador. Tá? Então, esses são caminhos bem interessantes. Então, eu e o Thiago, né, quando a gente planejou, a gente decidiu dar o primeiro passo optando pela opção do mestrado, né? Então, conta pra gente, Thiago. Acho que o primeiro passo para saber é assim, Nato, como é que eu faço então para me candidatar a uma vaga de mestrado ou PhD? Primeiro, se você tiver um mestrado ou um PhD no Brasil, você pode se candidatar aqui, não impede. Primeiro, você precisa do inglês. Então, eles exigem o TOEFL, o IELTS. Eu estou fazendo na Simon Fraser, agora eu estou fazendo o meu PhD, mas o mínimo que eles pedem lá de IELTS é 6,5 em todos os requisitos. A UBC, se eu não me engano, é 6,5, é o mínimo com overall 7. Eu acho que o grande impedimento, a grande barreira que as pessoas ali enfrentam para tentar aplicar para aqui, eu não conheço ninguém, como é que faz, né? Na UBC, eu vou confessar que é um pouco mais difícil, porque você tem que ter um supervisor antes de aplicar. Então você tem que ter um IELTS, você tem que ter o TOEFL e além disso você tem que achar um supervisor. Então o que eu sugeriria para quem quer se candidatar a uma vaga na UBC? Primeiro tentem encontrar essa pessoa num congresso, ou num meeting, ou mandar e-mail, e começar a fazer um network
Porque, gente, você tem que pensar uma coisa, né? Você está chegando num país novo, você não conhece ninguém, não é assim que você vai começar a trabalhar, você tem que começar do zero a sua vida também. Então, as pessoas que estão no Brasil e querem vir para cá, tem que começar a pensar a primeira coisa em inglês e, no caso de medicina, eu sugeriria o network. Depois que você é aceito, as coisas elas ficam muito mais fluídas, porque um aluno que está fazendo mestrado ou PhD, você pode ser um professor assistente aqui. Então, até o ano passado, eu era professor assistente da Simon Fraser University, da SFU, e agora eu estou na área de pesquisa, eu estou trabalhando como R&D, que eles chamam aqui, que é Research and Development, uma indústria. Mas o ponto é o seguinte, para a pessoa conseguir validar o diploma, ela tudo bem, tem que passar nas provas e, por sinal, está mudando esse ano as provas, porque antigamente era uma prova que chamava MCCEE, que é uma prova múltipla escolha, que pode fazer no Brasil, só que o último ano que eles vão aceitar essa prova é esse, depois essa prova vai passar a existir, e depois você tinha que fazer uma outra prova que chamava NAC, e essa prova é uma prova prática. E não importa a ordem, você pode fazer o NAC, depois o MCCE. O que acontece é que o ano que vem, a partir do ano que vem, eles vão, em vez de exigir essa primeira prova, que é o MCCE, eles vão exigir uma que chama MCQE Part 1, que é uma prova de 8 horas, que é uma mista de múltipla escolha escrita, que no momento só pode fazer no Canadá, mas eu sei que eles vão liberar para fazer nos outros países. E esse NAC, que é a prova prática, que é uma prova de 8 horas também, que tem 12 pacientes, que são atores, que simulam doença. Aí você tem que examinar o paciente, você tem que discutir o que você acha que é com o supervisor que está lá e dar o diagnóstico e dar a conduta. Aí eles te dão a nota e, de acordo com isso, passou nas duas provas, pode exercer medicina aqui? Não. Essa é uma dica muito importante. Aí você tem que, passando nas provas, você vai se candidatar para uma vaga de residência médica no país. Então tem que fazer residência médica no país? Tem. Eu vou deixar uma coisa muito, muito clara aqui. Existem maneiras alternativas de exercer medicina? E tem. Antigamente, até antes de 2014, você era convidado a vir fazer medicina no Canadá e você não precisava fazer nada disso. E você ficava sob a umbrella do hospital e você trabalhava como médico, o hospital ficava responsável por você, tá tudo certo. E a partir de pouco tempo atrás, eles restabeleceram essas regras e então existe essa maneira alternativa, até existe, mas vai depender do network, vai depender de quanto que eles querem você, ou seja, de quanto que a necessidade de ter um profissional altamente qualificado, que eu estou pensando que não importa ser só um especialista, tem que ser uma coisa assim, não, esse hospital precisa de você, mas isso é uma maneira alternativa. A geral é você tem que refazer a residência. Essa prova, que é o NAC, é a prova que você comentou que já exige que você já tenha residência permanente, certo? Não, atualmente você pode fazer a prova como no visto de turista aqui, ou visto de trabalho. Outro detalhe, visto de trabalho não te dá direito a trabalhar como médico. Olha, não dá. Tem que fazer o exame médico específico. Tem que fazer a prova, tem. Sim. Então o NAC você pode fazer com qualquer tipo de visto, só que para se candidatar à vaga de residência, você tem que ter o PR ou ser um cidadão. Certo. E aí você tem que pensar assim, a residência aqui, você se candidata, é como se fosse um Enem no Brasil, vou fazer uma comparação, é um concurso nacional. Aqui nós estamos num país que é altamente competitivo, então você tem, quanto melhor for o seu resumê, quanto melhor for o seu currículo, melhor seu network, melhor para você, melhor as suas chances. O que eu acho justo aqui é que quando você vai concorrer a uma vaga de residência médica, existem as vagas separadas só para os imigrantes ou para as pessoas que fizeram medicina fora do país e as vagas para as pessoas que fizeram medicina dentro do Canadá. Então ele já separa. Mas é uma discriminação, parece, uma coisa assim? Não, existem duas interações que eles chamam, que é rodada 1 e rodada 2. Na rodada 1, tem as vagas para as pessoas que fizeram medicina fora do país, como eu, que eu concorro só com pessoas que fizeram medicina fora do país, e as outras vagas para canadenses que fizeram faculdade de medicina no Canadá, porque pode acontecer que a pessoa é canadense e fez faculdade de medicina na Irlanda. Então ele vai concorrer comigo também, mas nos olhos desse concurso todo mundo é igual, ele é imigrante igual eu, né? Porque é quase um sistema de cotas, então, vamos chamar assim. Isso, exatamente. Tem X%. Exatamente. E você considera que isso é mais justo? Eu considero porque se você fosse para um pool que todo mundo concorria a todas as vagas, isso poderia gerar uma discriminação, embora aqui não tenha muito isso, uma discriminação interna, falar assim, não, vamos dar preferência primeiro para os canadenses, para depois preencher as vagas com os imigrantes. Aqui não é claro.
Você vai concorrer a 8 vagas para médico de família, 2 vagas para ortopedia, entendeu? Como imigrante. Então você já vai para um concurso sabendo que aquelas vagas é só para as pessoas que fizeram medicina fora. E as funções são as mesmas, assim. Igualzinho. É simplesmente cota mesmo. É só a diferença de cota. Depois que você passou, o valor do salário é igual, tudo igual. Aí nivela tudo, é só a entrada na residência médica, e depois que você entra na residência tem que fazer uma outra prova que chama MCQE Part 2, mas aí não é só para quem fez residência medicina fora do país, todo mundo, inclusive o médico canadense tem que fazer, então depois quer dizer, já iguala. Né? Não, durante a residência tem que fazer, que aí para você ter licença plena. Então, assim, no meu caso, eu já fiz a minha MCQE Part 1 e a MCCE, eu já passei nas duas, tava esperando o PR. Que saiu, gente. Pois é. Para concorrer, para fazer agora o NAC. E por que eu parei? Porque eu percebi que só o PR no meu caso e a prova não seria suficiente, porque quando você vai concorrer a uma vaga de residência, que é o meu intuito, você tem que ter 3 cartas de referências. Então, para ter 3 cartas de referências de médicos canadenses, você tem que ter um network. Então, como é que... Senão você vai ficar numa desvantagem tão grande que você não vai conseguir atingir o objetivo. É impossível? Não. É uma coisa que dá para fazer? Dá. Só que como qualquer plano, por exemplo, do PR, você tem que ter um planejamento. Uma mensagem para levar para casa, que eu diria é... Você quer vir para o Canadá fazer medicina e trabalhar como médico? Porque existem milhões de maneiras para trabalhar usando o diploma aqui sem ser clinicando, né? Você tem que se planejar e ficar preparado para ficar num período no Canadá de pelo menos uns 2 anos para pegar esse teu PR e trabalhando dentro da área médica, mas sem clinicar, para você ter uma chance maior de se recolocar no mercado. Dá alguns exemplos aí, onde que você pode trabalhar? Então, no meu caso, se você for para a área acadêmica, você pode fazer o mestrado e trabalhar como assistente de professor, você pode trabalhar como assistente de pesquisa aqui, e se você tiver no mestrado, no PhD, é muito mais fácil, e por sinal essa área aqui no Canadá tem muitos fundos que você, principalmente na área médica, os fundos eles são meio diferenciados, te dá um suporte maior financeiro para você pelo menos levar esse suporte financeiro para sua família, se manter aqui. O que é bem interessante, né? Assim, quando a gente pensa muito de bolsa, eu acho que do Brasil, comprar as bolsas do CNPq, normalmente o valor não é interessante a ponto que você pense, não, eu não vou trabalhar, eu vou investir em pesquisa. Sim. Né? Aqui no Canadá não, as bolsas são interessantes. Uma coisa que eu acho que é importante dizer, né, o Thiago comentou sobre os 2 anos do processo de imigração. A minha opinião, né, é cada caso é um caso, né? No caso do Thiago, foi essencial para o plano dele, da família dele para emigrar, para estar aqui e fazer a entrada através do processo de estudos, seguido de uma posição como researcher, né? Que foi o que permitiu fazer a imigração. Então, o Thiago emigrou com o suporte do empregador, né? O que é bacana. Um suporte que ele conseguiu baseado no networking dele, obtido no mestrado. Na minha opinião, se você tiver a oportunidade de fazer já o processo de imigração e depois que você deu entrada na papelada, enquanto você está esperando o processo correr, começar a fazer as próximas etapas de provas e tudo mais, eu acho que também é o modelo mais interessante, porque o que aconteceu no caso do Thiago, né, que foi quando ele me procurou, ele andou sozinho até um certo momento, né? E naquele momento ele falou assim, poxa, agora eu tô travada, eu não consigo prosseguir com o meu processo, né, de validação do diploma porque eu preciso do PR, né? Então a gente teve que hit pause, né, pausar todo esse processo de validação e entrada na profissão, porque a verdade não tem como você ter a validação nas mãos sem ser PR, e ter a validação nas mãos sem ter autorização de trabalho no Canadá também não funciona, né? Exatamente. Então a gente precisa combinar esses 2 planejamentos para que eles aconteçam em conjunto, assim como a gente fez com o Thiago, né? Então, quando a gente começou a conversar, e o Thiago lembrou bem, foi um planejamento aí de 2 anos e meio até ele conseguir o PR. No caso dele, a gente considerou um caminho de acesso, primeiro mestrado, né? E em paralelo a gente vai fazer as tentativas dentro do Express Entry e dentro desse processo, quando possível, ter o invite finalizar sem a ajuda de um empregador, ou se o invitation não está sendo possível, no caso do Thiago, ele já não está mais tão jovenzinho, né? Então acabou que a pontuação estava boa, mas não estava ótima, e aí foi essencial ter o suporte do empregador. Desculpa, eu não quis te chamar de velho de forma alguma. Eu ia falar alguma coisa aqui, mas... Não, mas é importante falar isso porque no meu
ponto de vista que eu não sou consultor, eu acho que o corte ali é 34, 35, com inglês ótimo, com diploma médico, com especialização, você vai ter uma pontuação boa no Express Entry. Sim. A partir dali, você vai perder os pontos da idade, nesse caso, vão fazer falta. É Olha isso aí. só. É. E a gente tem que fazer um planejamento acessório, digamos assim, para fazer isso acontecer, que foi o que a gente fez pro Exatamente. Thiago, né? Existem, claro, opções e caminhos disponíveis, cada família, cada perfil vai ser diferente, então a gente pode partir do princípio de fazer uma análise e fazer o direcionamento, né? E o caso do Thiago, ele não é só um caso de sucesso, mas eu acho que é porque ele também passou por todas as etapas do processo já de vir, de imigrar, né, de acessar a área, desenvolver o networking. Bom, então conta pra gente, Thiago. Você entrou no mestrado, desenvolveu esse networking. Conta um pouquinho mais da sua trajetória profissional. Quando eu falei dos 2 anos, é que eu usei como o meu pessoal ponto de vista, né? Claro. E eu sugiro, inclusive, que uma das maneiras mais legais de migrar para cá usando diploma de médico é fazer um mestrado e depois, no meu caso, mudou para um PhD, Sim. porque isso vai te gerar um network e vai te gerar várias possibilidades. Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou trabalhando para uma empresa desenvolvendo um produto médico, a gente está testando em humano já, então eu estou na área de R&D, fazendo pesquisa e desenvolvimento desse produto. Então, às vezes, eu tenho que ir para entrar dentro da UTI aqui do Canadá, dos Estados Unidos. Tive a oportunidade de até ir para a América do Sul para testar esses equipamentos e acompanhar o desenvolvimento e quais são as respostas clínicas decorrentes desse uso desse device que a gente está fazendo para ajudar a empresa a desenvolver e melhorar o produto. Agora, isso é um ponto. O outro ponto seria assim, por exemplo, você acabando o PhD, que eu acho uma coisa muito legal, tem o Health Canada aqui, que o Health Canada, você tendo um PhD na área de medicina, é o maior empregador de pessoas que têm o PhD. Então você pode trabalhar, entre aspas, né, como se fosse uma auditoria médica, usando o seu PhD, só que aí você vai trabalhar dentro do escritório. É uma outra possibilidade. Vancouver é uma região muito boa para empresas que desenvolvem, seja medicação ou aparelhos médicos, então eles gostam de contratar pessoas que têm PhD e que têm um background de medicina. Tem bastante startup, né? Desenvolvendo muitas, devices, tecnologia para médicos. Exatamente, isso mesmo. Então tem desde empresa cardiológica para desenvolver stent, desenvolver produto para embolização de aneurisma, para arritmia cardíaca, drogas de vários tipos, inclusive empresas que trabalham com produtos para célula-tronco. Então tem uma gama muito grande aqui em Vancouver, não é só isso. E tem o pessoal que gosta ou que prefere vir para cá e fazer um mestrado, um PhD na administração saúde, né? Saúde pública. Administração de saúde pública, né? Então esse também pode ser um caminho. Pode ser um caminho. Que é para mais a parte de administração hospitalar. A minha sugestão é que se você vier para cá, vou fazer um mestrado em saúde pública ou um PhD. Então, provavelmente, o seu direcionamento, o seu network vai ser mais para essa área. Então, tudo bem, não te impede que você vá concorrer a uma vaga de residência médica, mas eu acho que o direcionamento do seu network vai ser mais para esse trabalho usando o seu diploma médico voltado à administração pública, né, no meu ponto de vista. Eu costumo dizer que basicamente para um médico, uma pessoa que tem a formação de médico do Brasil e está interessado em vir para o Canadá, a gente tem 4 caminhos aí que a pessoa pode direcionar a carreira, né? O primeiro, como foi o caso do Thiago, essa parte acadêmica, né? Então, que vai direcionar a carreira seja para a parte de teaching, ou seja para a parte de pesquisa e desenvolvimento, né? Research and Development. O segundo caminho é o caminho justamente de percorrer o processo de validação do diploma e atuar na área de medicina, efetivamente, né? Que é um processo mais longo. Quanto tempo que dá mais ou menos? Segundo o site, o mínimo que você vai fazer esse processo de validação é 1 ano e meio. É o mínimo. Não é também, né? Não chega a ser... E pode ser feito do Brasil. Assim, a parte dele, a parte dele. Só as provas. Hoje as provas você tem que vir pra cá, faz as provas e volta pro Brasil. Mas é possível. A terceira parte, que é bem interessante também, a gente tem clientes médicos que estão optando por estudar uma medicina alternativa. Então, curso de naturopath, né? Então, como que a gente fala isso em português? Naturopata, também osteopata, acupuntura, medicina chinesa, tratamentos alternativos. Então, tem bastante gente que, ao invés de fazer um caminho acadêmico, tem optado por fazer cursos de medicina alternativa, né? Então, eu tive uma cliente, inclusive, que fez nutrição holística, por exemplo, né? Então, acabou atuando com essa área. Tem o pessoal também que está fazendo a parte de terapia, né? Então, dependendo muito da área de
de atuação do Brasil, a pessoa consegue direcionar a carreira. Então, clientes, por exemplo, psiquiatras, que preferem, de repente, direcionar para a parte de terapia, então isso é possível também. E eu diria que um quarto caminho muito comum para médicos são médicos que não se incomodam de trocar de carreira. Um número de médicos que às vezes eram empreendedores no Brasil, tinha a própria clínica, e eles se sentem à vontade de empreender aqui também, não necessariamente na área médica, né? Então a gente tem, por exemplo, uma opção, se você tiver uma ótima ideia, se sente à vontade de conduzir essa ideia, a gente pode pensar num programa de startup, um programa de empreendimento, e eu tenho médicos trocando de carreira completamente, assim, falando, vou abrir uma franchise. Se você como médico trabalhou na parte, por exemplo, um neurocirurgião, a gente consegue dizer que teve muitas vezes um trabalho de liderança, uma experiência de liderança, e isso é o critério, além do investimento financeiro, para poder fazer um processo de entrepreneur, né? Então, as pessoas pensam muito, será que vale a pena abandonar a carreira de médico para fazer essa transição para o Canadá? Será que eu realmente vou jogar tudo fora e não vou conseguir fazer essa transição? E para responder isso, nada melhor que um médico que fez essa transição, né? Um neurocirurgião, a gente sabe qual que é o nível hierárquico que um neurocirurgião tem no Brasil, o respeito que ele tem na carreira e na hierarquia médica. E a pergunta eu faço para ele, e aí, Thiago, valeu a pena? No meu ponto de vista, sim. E é muito interessante lembrar o seguinte, que você não está trocando uma coisa por outra, porque a qualquer momento você pode voltar para o Brasil e seu diploma vai estar lá. Sim. Não é? Então é uma coisa que você não vai perder, não é tudo ou nada, né? Você só tende a ganhar, né? Você só tende a ganhar a experiência de vida, tem a parte do inglês, a conhecer outra cultura. No meu caso, valeu muito a pena. Pensa em voltar, não. Pensa em trabalhar e validar o diploma como médico, sim. Mas é uma coisa que eu, no meu caso, né, validando o meu perfil, eu vou esperar terminar o meu PhD para depois ir atrás disso. Você não tem pressa? Não tenho pressa agora mais. Bom, vale a pena do ponto de vista de qualidade de vida e vale a pena para a carreira, assim, comparando o que você ganha no Brasil versus o que você pode ganhar no Canadá. Conta pra gente. Vale sim. Eu vou falar com o médico de família, só para ter uma base geral. Aqui o mínimo que um médico de família ele consegue ganhar do governo, porque a medicina é pública aqui, é $15.000 por mês, trabalhando 8 horas por dia. Então, se você fazer a conversão, vale muito a pena, porque esse é um salário que você vai ser classe A aqui no Canadá. Comparando, assim, numa especialização, que era o seu caso, né? Como que é o ratio Brasil versus Canadá? Se você for fazer uma comparação, eu diria que gira em torno de 4 a 5 vezes mais do que um médico especialista do Brasil ganha, que ganha em dólar. Olha, isso convertendo... Não ganhando em dólar mesmo. Por exemplo, vou fazer um exemplo. O R$15.000 no Brasil, cálculo baixo, com 60 mil. Então, o profissional que ganha R$15.000 no Brasil, aqui ganharia $60.000. Nossa! A diferença do médico especialista. É óbvio que a concorrência é muito grande também, todo mundo quer ser especialista. Com certeza, mas olha, se você conseguir trabalhar para obter a validação e se especializar, com certeza vale muito a pena financeiramente, né? Como que é o ritmo de trabalho, a diferença do Brasil e Canadá? Você acha que é diferente, é melhor, é pior? A carga horária basicamente é igual. O médico de família, por exemplo, que eu usei exemplo, são 8 horas por dia, e os médicos especialistas, eles ficam à distância sobre aviso, eles têm, dependendo da especialidade, tem um horário cirúrgico, ambulatório, então a carga horária é mais ou menos igual. De novo, meu ponto de vista, menos estresse, porque, né, questão de material, depende do hospital que você trabalha no Brasil, falta alguma coisa ou outra. Então aqui não tem muito estresse, aquilo que você tem para trabalhar está lá disponível. E a concorrência, como é que é, né? A concorrência depois que você sai da residência? Sim. Então, por incrível que pareça, médico de família tem um mercado excepcional. Olha. Aqui. Algumas áreas são muito boas, mas algumas outras áreas que pagam muito, a anestesista é muito boa a área, mas a ortopedista, por exemplo, que é uma área que precisa muito, já está tendo casos de ortopedista com dificuldade para se inserir no mercado de trabalho aqui, porque a demanda está baixa e a oferta está muito grande. E essa questão que assim, você marca num especialista e você tem que esperar 1 ano, né, para ser atendido, mesmo assim. Sim, esse é um problema sério aqui no Canadá, porque o sistema é público, então você tem que 90% dos seus problemas o médico de família vai resolver. E quando você é encaminhado para o especialista, tem uma fila enorme. Então, esse é um problema grave que, embora tem muita pouca vaga de residência, os empregos para algumas áreas tem poucos, existe essa fila que o governo não está conseguindo, principalmente cirurgia, né? ou para você avaliar para cirurgia. O governo não está conseguindo trabalhar certinho, principalmente por conta da burocracia,
para fazer com que a fila diminua. Ou seja, tem demanda, mas não tem dinheiro, é isso, basicamente? Para essa área, sim. O problema todo é esse, é você ter um orçamento na área médica muito grande, e se você quiser diminuir a fila, precisa de mais dinheiro, aí é um problema político, a gente sabe como é que é. A Anvisa participou recentemente de um evento, né, na verdade era um grupo de estudo do governo que queria ter o feedback das áreas profissionais, de associações, e eles convidaram algumas áreas e empresas e organizações, né, e outras poderiam também se inscrever para participar, que foi o caso da Anvisa, para ter um feedback de como o governo pode planejar melhor o sistema de imigração para resolver problemas do Canadá. E esse foi um dos pontos endereçados, né? O Canadá estava nessa reunião, o próprio ministro estava nessa reunião, e foram tomadas várias notas em relação a essa transição, né? De valorizar mais a pessoa que estudou fora, facilitando o processo de validação do diploma aqui, né? E facilitando a entrada no mercado de trabalho. Então eles estão realmente tomando notas, assim, num nível de detalhe bem maior, né? Para poder realmente facilitar. Então a gente acredita que novidades nesse ponto devem surgir em breve também. Bacana. Para este vídeo, né, a mensagem é: vamos começar o seu planejamento, entre em contato conosco. Se você já tiver um caminho de acesso para começar o seu processo de imigração, a gente já pode começar a trabalhar nessa linha. E aí, quando a gente submeteu a aplicação, você tem que esperar o tempo de processamento, que é em média de 6 meses, você já pode começar a buscar o processo de validação do Brasil, né, o processo de networking, participar de congressos direcionado para o momento que você for fazer a transição para o Canadá e realmente começar a sua jornada aqui no Canadá, né, e vale a pena, é difícil, não tão barato, mas com certeza vale a pena por tudo que o Canadá oferece, de qualidade de vida, até da própria projeção profissional, e é essa mensagem que a gente quis trazer hoje. Bom, e quem se interessou, como é que faz, Marilene? Bom, é só entrar em contato conosco, né, enviar um e-mail para contact@visaimmigration.com, os dados de contato estão aqui embaixo. Você também pode preencher um free assessment no nosso site. Minha recomendação é começar com o agendamento de uma consulta com um dos consultores, né, da nossa equipe, para que você possa fazer a análise do seu perfil e entender qual que é o momento, né, para você emigrar, ou se o caminho é para você vir estudar, seja estudar inglês, seja estudar um mestrado. A gente pode te ajudar com essa decisão. É só entrar em contato conosco, agendar uma consulta e a gente vai conseguir direcionar para o seu caso qual que é o melhor caminho para você. Muito bom, os contatos estão aqui na tela e também estão na descrição do vídeo. Queria agradecer nosso convidado, foi sensacional. O Thiago é 10, né? Eu sou fã dele como cliente, foi super querido. Eu vibro muito pelo sucesso de todos os clientes e com o Thiago não foi diferente. A gente ficou muito feliz de trazer o Thiago aqui para o Canadá e uma alegria muito grande de continuar esse relacionamento, né? De falar, vamos lá gravar um vídeo, né? O pessoal sempre me pergunta, então obrigada, Thiago, obrigada pela presença. Muito bom. E o Thiago vai voltar. Tem muita coisa para falar ainda. Comentem aí o que vocês querem saber, inclusive. É isso aí. É isso aí. Agradecer a Marilene também. Obrigada. É isso aí. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente, adicione os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal se ainda não se inscreveram, clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades. Valeu e beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.